Hoje iremos falar sobre urso pardo e o urso polar. O urso pardo, Ursus arctos arctos, mede entre 1,6 a 2 metros de comprimento. Os machos pesam em média 115 quilos e as fêmeas 85 quilos. Tem uma vista medíocre, mas uma audição muito boa e um olfato excelente. O sentido mais desenvolvido nestes animais, muito importante para sua sobrevivência. São animais habitualmente solitários. Só formam grupos no caso das fêmeas e crias, e nesses casos podem permanecer juntos durante meses ou mesmo anos. Vivem entre 25 a 30 anos em média, quando estão na natureza. Apesar do nome sugestivo, os ursos pardos têm uma grande variedade de tons, que vão do castanho quase negro ao dourado claro, incluindo diferentes tons de cinzento. Todavia, há um padrão de cores que se repete muito: patas escuras, face em tons pardos amarelados, os quartos traseiros mais escuros. A pelagem muda uma vez por ano, no verão. São conhecidos como carnívoros arrependidos, têm uma dieta essencialmente vegetariana, mas também estão preparados para caçar e comer vertebrados, o que por vezes acontece. Ao longo do ano, a alimentação varia de acordo com o que há disponível, entre plantas herbáceas, bagas silvestres, frutos como maçãs e cerejas e também frutos secos, incluindo as bolotas dos carvalhos e avelãs. Também saqueiam formigueiros e colmeias e comem por vezes carcaças de animais. Nas populações espanholas da Cordilheira Cantábrica, as mais próximas do norte de Portugal, caçam, por vezes, crias de ungulados. É na primavera que se reproduzem. As fêmeas têm 2 períodos de cio que duram de 1 a 10 dias e só se juntam com os machos para procriar. Quando isso acontece, a implantação é diferida, ou seja, o óvulo flutua livremente e só irá implantar-se no útero no próximo outono, quando começa realmente a gestação. Passados 2 meses, nascem entre 1 a 3 crias, ainda no período de hibernação, dentro da caverna. Estas vão permanecer juntas com a mãe até terem 1 ano e meio e pesarem cerca de 40 quilos. Durante esse tempo, os pequenos ursos são vigiados atentamente pela progenitora, uma vez que podem ser mortos por machos adultos. Mesmo quando já estão longe da mãe, irmãos costumam ficar juntos durante mais alguns meses, até se tornarem solitários. No outono, os ursos pardos procuram consumir grandes quantidades de alimentos para acumular reservas de gordura, tendo em vista a hibernação no inverno. Quando chega à altura, a maioria escolhe uma caverna, mas alguns optam por escavar reentrâncias no solo, sempre em locais de acesso muito difícil e bem escondidos pela vegetação. Na Cordilheira Cantábrica, alguns ursos optam por não hibernar, o que pode compensar, por exemplo, quando existem crias e a temperatura é amena, com abundância de alimentos. Os ursos europeus, em geral, não são agressivos. Ao longo dos séculos aprenderam a manter-se afastados dos humanos. Na Cordilheira Cantábrica, nos últimos 25 anos, só há registro de 7 incidentes com contato físico, nenhum deles fatal. Estes casos terão sido desencadeados pela presença muito próxima de humanos ou por comportamentos imprudentes e consistiram num rápido ataque e em fuga imediata. Ainda assim, um urso pode ser perigoso se estiver ferido, se for uma fêmea com as suas crias, se estiver a ser ameaçado por cães ou se for surpreendido a alimentar-se de uma carcaça de animal. O que fazer? Se encontrar um urso, deve retirar-se calmamente e sem gestos agressivos, falando calmamente, sem bloquear possíveis caminhos de fuga para o animal, mostrando que não é uma ameaça. Se o animal se levantar, está apenas a tentar identificar-nos, pelo que não é uma atitude agressiva. Se for uma fêmea com crias, não se coloque entre ambos. O urso polar, Ursus maritimus, é um mamífero de hábito solitário encontrado no Círculo Polar Ártico e nas áreas continentais vizinhas. Esse animal impressiona por sua beleza e tamanho, podendo pesar mais de 500 kg e medir até 3 emos. Ele é o maior carnívoro terrestre. O urso polar é um animal bastante conhecido por sua grande quantidade de pelos sem nenhuma pigmentação. É essa falta de pigmentação que permite que esses animais camuflem-se tão bem na neve. Apesar de seus pelos sem pigmentação, sua pele é preta, uma característica que ajuda na absorção de calor.
Os ursos polares normalmente vivem em locais onde as águas são cobertas por gelo. Quando chega o verão e esse gelo retrai-se, muitos ursos migram em busca de locais onde o gelo ainda esteja presente. Em alguns casos, os ursos permanecem em terra firme, ficando nesse caso em jejum até que o gelo forme-se novamente. Esses animais geralmente se alimentam de mamíferos marinhos. No ambiente terrestre, eles não conseguem alimento que garanta energia suficiente para a sua sobrevivência. O urso polar é um animal carnívoro. Os ursos polares alimentam-se principalmente de focas, as quais eles capturam no momento em que elas buscam oxigênio nas aberturas do gelo que fica sobre a água. Sendo assim, os ursos ficam esperando o momento certo para capturar sua presa nesses buracos, os quais ele localiza com seu olfato aguçado. Na falta de gelo, os ursos não conseguem capturar as focas dessa maneira, o que dificulta sua alimentação. Não podemos pensar, entretanto, que os ursos se alimentam exclusivamente das focas que sobem à superfície para respirar. Eles capturam também focas na superfície e podem alimentar-se ainda de outros mamíferos marinhos, alguns peixes e algumas vezes de carcaças. O urso polar é um animal que apresenta, quando comparado a outros mamíferos, uma baixa taxa reprodutiva. Geralmente, esse animal dá à luz gêmeos após um período de gestação que dura de 195 a 265 dias. Os filhotes nascem no interior de tocas, as quais são cavadas pela própria mãe. Após nascerem, os filhotes ficam dentro da toca por cerca de 3 meses. Quando nascem, pesam aproximadamente 0,6 kg, são cegos e seus pelos são poucos. Quando saem da toca, após se alimentarem por meses do leite materno, apresentam mais de 10 kg. As mães cuidam dos seus filhotes enquanto estes estão na toca e até mesmo após sair dela. O filhote permanece ao lado da mãe até aproximadamente 2 anos de idade. Os ursos polares vivem em média 25 anos. Atualmente, essa espécie está classificada como vulnerável na lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais. É importante salientar que o urso polar está sofrendo drasticamente com as mudanças climáticas, uma vez que são diretamente dependentes do gelo. Urso pardo e urso polar são duas espécies distintas de ursos, com características e habitats diferentes, mas que podem se cruzar em situações de contato, resultando em híbridos chamados ursus grolar, ou pitsli. O aumento das temperaturas globais tem levado a uma maior sobreposição de seus habitats, tornando esses cruzamentos mais comuns. Obrigado por assistir.